Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone, falo aqui de Morro da Fumaça, aqui para esse canal maravilhoso que eu amo de paixão, adoro gravar vídeos aqui para vocês, sejam sempre bem-vindos a mais este vídeo, né? Falando um pouco mais sobre educação, esse tema que é tão abrangente e que é muito importante e necessário para o desenvolvimento de qualquer país, principalmente do nosso país, o Brasil, né, gente? O tema de hoje é violência nas escolas. E aí, já pararam para pensar se existe ou não violência verbal nas escolas? Então, eu lamento dizer que existe sim. O que é violência verbal? Violência verbal de verbo, né, ó, de fala. Eu posso agredir as pessoas através da minha fala, da minha conversa, através de gritos, insultos, palavrões, palavras de baixo, sabe, vulgar mesmo, assim. Então, nas escolas, a gente está tendo, sim, principalmente com as crianças maiores, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens. Então, é bem comum, vira e mexe, a gente está lá dando aula e a gente escuta um palavrão, um falar um palavrão pro outro por algum motivo, às vezes super banais, que não seria... Claro, a gente não deve falar palavrões nem insultar pessoas e ameaças e tudo mais, mas ainda existe sim e bastante nas escolas. Não vou generalizar, dizer que todas têm, e algumas têm mais, outras têm menos, umas nem tanto, mas existe sim, está tendo sim a violência verbal nas escolas. A violência verbal, ela não deixa de ser uma violência psicológica, porque quando eu insulto uma pessoa, quando uma criança insulta outra, ou um adolescente insulta, por exemplo, o irmãozinho que é menor de idade, um de 15 e um de 8, isso pode causar uma certa confusão na cabeça da criança, causar uma certa dificuldade de se relacionar com as demais crianças, com as demais pessoas. E a gente sabe que não é legal, que é muito feio ficar falando palavrões, falando de uma maneira grosseira umas com as outras, e essa dificuldade mesmo de interação que os adolescentes também têm, aquela fase ali em que eles também formam grupos, né? E aí para entrar naquele grupo tem que ter existem algumas regras, né, algumas exigências. Então tudo isso acontece sim ainda nas escolas, né? Então a agressividade é uma forma de agressão. A agressão da expressão do rosto, a agressão verbal, a agressão comportamental. Tá, então, mas aqui hoje eu estou focando mais na verbal, que é a linguagem da fala mesmo, a fala, né? Verbalizando e falando coisas horríveis umas para as outras, um aluno falando para outro, um grupo de alunos falando para outro grupo. E esse desrespeito, né? Na hora do, podemos dizer, se a gente que pode dizer que é um diálogo, né? Quando estão falando dessa forma, para mim não é nem diálogo mais, é realmente falta de respeito. E eu pontuei algumas coisas aqui para falar para vocês sobre como evitar que o meu filho, o seu filho, as nossas crianças, os alunos, né, tenham esse tipo de atos, né, nas escolas ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro grupo social em que ele tenha que ser inserido ou que ele quer participar. Então, haja vista que o respeito, a empatia, ele tem que estar mesmo presente na vida de qualquer pessoa, das pessoas, né? E as crianças, os adolescentes não estão de fora disso. Tudo isso acontece, é importante para ter um bom andamento de um grupo, sabe? Então, fica muito difícil quando perde o respeito, quando não existe a fala, o diálogo, né? O diálogo respeitoso caindo aí na violência verbal. Eu coloquei aqui que o papel da família é primordial nesse aprendizado
da linguagem e do respeito, do comportamento, quando a gente está sendo inserido num grupo. Por quê? Porque a família é o primeiro grupo social que a gente vai pertencer. Depois da família é que vem as outras coisas. Então a família tem esse papel inicial de fazer com que os filhos saiam já de casa para fazer outras atividades em outros grupos, pequenos ou grandes grupos, seja na escola, seja na igreja, seja na sociedade, seja na escolinha de futebol. As crianças têm que chegar já com esse espírito de respeito mesmo, né? Porque senão vai ficar muito complicado interagir com os outros grupos, com as outras pessoas, com as outras crianças, com pessoas adultas, com pessoas idosas e tudo mais. O desrespeito vai ser uma coisa já instaurada, né? Então tem que vir já de casa. Então a família tem esse papel inicial de trabalhar a linguagem verbal, o respeito e a empatia com os filhos. E eu coloquei também aqui que a questão mesmo, que já fiz até um outro vídeo falando sobre isso, sobre inteligência emocional, controle das emoções, controlar a própria impulsividade, porque tem pessoas que elas não conseguem controlar os impulsos e elas, qualquer coisa, elas saem faísca. Então é isso que acontece muitas vezes, né? Às vezes a pessoa não quer fazer aquilo ali, não é assim, mas ela tem o sangue quente, como dizem por aí, e ela acaba mesmo falando um monte, né? Aí ela não tem aquele jeitinho assim mais delicado de falar, ela já vai gritando, soltando o verbo mesmo, e aí ali cria uma confusão, chegando até as vias de fato, podendo até brigar mesmo, sair de soco, na porrada, no tapa, nos puxões de cabelo, tudo porque não teve aquele controle emocional, aquele controle da fala, da linguagem verbal, né? Então é aí que começa mesmo, de uma coisa pequenininha se torna bem grande, porque é aí que a gente tem que começar a controlar, a partir da fala. A violência já começa na maneira como a gente conversa, como a gente fala com as pessoas, né? Existem várias formas de eu contar, de falar, de perguntar, de questionar as coisas, sem ser grosseira, sem ser violenta e agressiva. Então eu tenho que ter esse controle. E essa situação da violência verbal também cabe aos professores, cabe aos pais, porque os pais também são... tem muitos pais que também falam palavrões e às vezes o cansaço do dia a dia faz com que eles percam a cabeça com os filhos, principalmente em determinadas faixas etárias em que a criança está meio desobediente, né? Existe aquela transição, né? De uma faixa etária para outra, tipo de 4 para 6 anos muda bastante, de 6 para 8, de 10 para 12, que já é pré-adolescente, então muda bastante e tem algumas crianças têm essa tendência de ficar um pouco mais agressivas e teimosas, e aí então os pais acabam perdendo a cabeça também, né? Acabam não tendo esse controle, aí começa assim a gerar violência verbal dentro de casa. E essa violência dentro de casa acaba explodindo e dando continuidade nas escolas e em outros espaços sociais em que a criança frequenta. Então, tem que tomar muito cuidado, porque os pais, ou o cuidador, ou o responsável pela criança, são espelho daquela criança. Tudo que eu fazer, o meu filho vai copiar, ele tem essa tendência a se espelhar em mim como exemplo e no pai dele, para copiar mesmo, para fazer, né? Então tem que tomar muito cuidado, gente, porque a família, não esqueçam, é o primeiro vínculo social afetivo das nossas crianças, então nós temos que tomar muito cuidado. E para encerrar, né, a violência verbal, ela pode, quase que certeza, desencadear aí o bullying nas escolas, que o bullying também é uma situação muito complicada, que eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre bullying. Então é aí que já começa um outro problema, a partir da violência verbal, a falta de respeito, de empatia, né? a falta de entender que o outro é um pouco diferente de mim, que ele não precisa concordar, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que ele me respeitar, eu respeitar ele. Então é aí que começa toda a confusão, gerando outros atritos, né? Eu falo da escola porque é o campo em que eu tenho mais conhecimento, mas isso pode acontecer em vários outros lugares, no local de trabalho, na família, nas igrejas, nas organizações políticas,
Enfim, uma série de uma lista de lugares em que a violência verbal acontece quase que frequentemente. Aí, Simone, mas como é que consegue, como é que acontece, quais as causas, né? Como é que acontece? Por que as pessoas, as crianças, os adolescentes começam a ter esse tipo de comportamento verbal? Pode ser uma dificuldade de entender as perdas, um luto, uma revolta porque os pais se separaram e a criança não está entendendo, a pessoa não está aceitando, uma separação entre o casal, por exemplo, baixa autoestima, falta de controle das emoções, a pessoa não se conhece muito bem, a criança não se conhece muito bem, tristezas, fobias, ansiedade. A criança também pode ser TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e agressividade, que aí acaba também tendo violência verbal, porque o TDAH ele não consegue ter essa coisa da rotina, da regra, da disciplina, do limite. Então falta daí limite também, falta de disciplina. Pode ser uma depressão, como eu já falei, e até mesmo uma questão aí de reeducação da fala. Porque se o pai, a mãe, os professores, os coordenadores, supervisores pedagógicos, trazer essa criança, esse adolescente, esse jovem para conversar, explicar, talvez falta mesmo esse carinho, essa atenção, né? Para trazer ele para aquele mundo da civilidade e dizer para ele que aquilo ali não é certo, que a gente precisa melhorar essa comunicação, mas tudo dentro ali dos conformes ali no campo escolar, para não gerar confusão, atrito e mais desrespeito, né? Em último caso, né, óbvio que ninguém quer, mas nas escolas a gente é obrigado aí, quando a coisa tá demais, que não adiantou mais conversar, já foi chamado algumas vezes para conversar, para parar com aquele tipo de linguagem, né, chula, dificultosa, sem nível algum, né, palavrões cabeludíssimos. A gente tem que chamar os familiares para conversar e tomarmos algumas providências, né? Mas eu espero que isso acabe tendo outro desfecho, que as crianças entendam, né, que o respeito ele faz parte de todo e qualquer lugar e serve para qualquer pessoa, que o respeito é bonito e todo mundo gosta e deve ser praticado. E é isso, minha gente. A gente tem muitas dificuldades nas escolas. Esse tema é mais um, né, dos problemas que a gente enfrenta nas escolas. E a gente vai falar também sobre vandalismo nas escolas, que é muito importante os pais ficarem sabendo o que acontece atrás dos bastidores, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, um bom resto de semana, um bom mês de janeiro, tudo de bom, um mês cheio de bênçãos para vocês que me acompanham e passam aqui pelo canal. Muito obrigada por me acompanharem, por compartilharem meus vídeos, obrigada aí pelos likes, obrigada pelas mais de 70 mil pessoas que já passaram aqui pelo canal, pelos mais de 300 inscritos. Se Deus quiser, a gente vai chegar a 1000 inscritos ainda, um dia. Se Deus quiser, eu conto com a ajuda de vocês. Tchau!